salve galera, seja muito bem-vindo ao Palpite Cast, o podcast oficial do futebol brasileiro. Aqui não tem mimimi, é futebol raiz. E hoje vamos falar muito sobre a semana do futebol brasileiro. Por exemplo, o vexame do São Paulo na Copa do Brasil, que gerou a queda de Roger Machado e hoje a contratação do técnico Dorival Júnior. Mais uma vitória tranquila do Corinthians, não jogou bem, mas classificou e avança também. O Palmeiras passeou diante do Jacupense, é isso? Na Copa do Brasil, 4-1, mais uma vitória, 7-1 no agregado, o Palmeiras voou. Tem também destaques da seleção brasileira, convocação oficial, segunda-feira, Neymar, será que vai estar na lista? Isso vai dar um debate bom. E a eliminação do Flamengo, meu Deus, meu Mengão. Botafogo também. Que vexame, Bahia Botafogo, Bahia, que olha, Rogério Ceni, a coisa não tá fácil aí. E para me ajudar a falar de todos os temas do futebol brasileiro, eu chamo primeiro o meu braço direito, Paulo Arnaldo, grande PA. Fala, Marcelão. Seja bem-vindo, irmão. Tudo jóia. Não estou careca. Eu achei estranho essa semana, mas há controvérsias. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Estou a caminho, né? Mas não estou careca. E quem é nosso convidado hoje? Hoje temos aqui Ivan Marconato. Fala, galera. Há quanto tempo, hein, Ivan? Desde 2015, né? Ó. Olha só, hein? 11 anos trabalhando com essa fera, bicho. Com essa fera, da Rádio Esporte na Rede, Polo Esportivo. Rádio Esporte na Rede, Osasco Polo Vôlei Esportivo, TV. Osasco. Enfim. Só, né? Enfim. Só. E o Jornada do Vôlei. Pouco tempo, né? Jornada do E a Vôlei. Jornada do Vôlei que já Jornada gravamos. do Vôlei, gravamos Velho aqui. mesmo, vocês estão ficando velho. E PA, careca. rapidinho, seu destaque inicial, PA. Neymar vai pra Copa, né? O PA se rendeu ao talento. Não. Paulo Arnaldo. Eu estou acompanhando os últimos acontecimentos. Na verdade, o Santos venceu 2 partidas seguidas, que já é um fato raro, né, em termos de temporada. E o Neymar teve participação, né? Participações importantes. Mérito do Cuca também, hein, cara. Com certeza. Mérito do Cuca. É um grande treinador. O Cuca tá tirando leite de pedra mesmo. Não é uma situação fácil. Eu não esperava que o Santos iria se classificar contra o Coritiba, depois de empatar 0-0, mas venceu lá no Couto Pereira. E, enfim, parece... E algumas coisas que foram acontecendo, né? Lesões do Estevão, principalmente, do Rodrigo, tá abrindo um caminho aí pro Neymar. De repente... E vai aproveitar e vai para a Copa do Mundo. Eu espero que ajude muito a seleção brasileira. Eu tô torcendo muito, não temos a convicção, evidentemente, mas tudo leva a crer que isso. Ivan, e você? Qual o seu principal destaque aí do futebol brasileiro da semana? Pra mim, a questão da proposta que o Yuri Alberto do Corinthians recebeu, né? 20 milhões de euros. E aí, o que você acha? O Stabile, ele alegou que tá afim de jogar na Europa e gosta muito do Corinthians e quer sair, então, Eu acho que ele vai. assim, aquele negócio, né? Água morro abaixo, fogo morro acima. Essa é das antigas, hein, bicho? Mulher que não quer namorar. Cuidado, namorar. você vai ser cancelado aqui. Aliás, por falar em cancelamento... E jogador quando quer ir para a Europa, Não tem jeito. não tem jeito. Aliás, por falar em cancelamento, Ivan, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Você tá assistindo esse podcast, tá Olha gostando? lá, haters. Se inscreve no canal, deixa um comentário muito positivo do nosso amigo Ivan Marconato. E você, meu hater, eu tô aqui por você. Fala mal de mim. Eu tô esperando você falar. Esse cara só fala do Neymar. Esse cara só bate na diretoria do São Paulo. Eu te amo, meu hater. Você continua aí comentando pra gente, né, PA? Eles ajudam muito a Você nossa ama eles. Eles sentem saudade de você quando você não está aqui. É uma maravilha. Deixar aqui um abraço para Grazi, para o Pedro, equipe do Otimista Estúdios Pedrão, nosso grande piloto aí hoje no comando do Palpite Cash. Agora, brincadeiras à parte, a gente falando bastante do Neymar, avaliação agora técnica. O Neymar voltou a produzir bem, nem acho que ele fez o melhor jogo dele contra o Coritiba, mas ele voltou a produzir bem. O Cuca conseguiu arrumar o time. E uma coisa que a gente falou aqui, né? Quando o São Paulo trouxe o Roger, eu fiz a brincadeira, mas era sério a avaliação. Eu falei, se olha no Palmeiras, tem o Abel. Se olha no Corinthians, era o Dorival. Se olha no Santos, você tem o Cuca. Aí o São Paulo vem de Roger, entendeu? Então, assim, aí você já começa a entender os erros. Aí você vê o diretor que contratou dizendo assim, trouxe um cara porque a gente precisa de controle, quer dizer, controlável. Quer dizer, não era o melhor nome, tá provado o que aconteceu com o Roger.
a gente até deve desculpar. O presidente do São Paulo, no começo da semana, Aliás, ô, que Piá, declaração, hein? ô, Piá, traz isso à tona aqui. Olha, foi muito bem colocado por você, velho. Ele falou, não tem dinheiro para pagar a multa, não vamos tirar ele por causa disso. Não é pela qualidade e confiança do que tinha em relação ao Roger, era por causa do valor da multa. Enfim, que fundo do poço, hein? Se eu sou o Roger, depois de ouvir isso do meu chefe, eu peço pra sair. Pô, Mas sabe por que ele não pediu pra sair? por causa da multa, claro, por causa da grana. ó. Mas acontece assim, o que vale é o preto no branco, o preto no papel, o preto da caneta no branco do papel, É né? isso. O que tá no contrato. E se for Eu azul, não- não serve? Hã? Se for a caneta qualquer azul, não cor. serve? Não, serve também. Mas a questão é assim, o cara não ia pedir pra sair. Mas acontece assim, que declaração, né? Péssimo. Que declaração. Péssima. Ê, tio Não- Paulo! não é que- Ê, tio Não é, Paulo! não é questão jurídica da coisa. É o Ramone que chama ele. O Ramon chama ele de tio Paulo. Nossa, não é a cara. questão jurídica da coisa, é a questão dele enquanto profissional. Exato. Agora, eu vou falar uma coisa. O Roger, com todo o desgaste de imagem, porque ele veio para o São Paulo como uma última esperança de se manter ali como um técnico, vamos dizer assim, sendo considerado, né, em grandes equipes ainda, apesar de vir de um trabalho, começou muito bem no Internacional, mas teve uma queda brusca e ficou uma imagem ruim dele. Péssimo. E aí ele se sustentando por causa dessa multa também, até onde valeu a pena. Porque eu acho que agora ele fechou portas de vez para qualquer Pois outro é, né, clube. cara? Ele vai voltar se voltar para um clube mediano para baixo. Cara, eu acho que assim, o Roger tem essa. O histórico do Roger não é bom. A rejeição aconteceu por alguns motivos, a gente já falou. Um deles, a forma como o Crespo foi demitido. Segundo, como foi tudo feito no escuro. Parece que o Crespo, quando foi demitido, já estava contratado outro treinador. Tipo, não deram chance de. A coisa foi muito estranha, sabe? Pareceu que foi tudo muito feito no. O Crespo não foi demitido por desempenho. Claro. Ele foi demitido pelo que ele falou. Ele falou: o time do São Paulo é time para não cair. Nós vamos jogar para não cair. E ele não falou a mentira. Aí o que falou o presidente nessa mesma entrevista? O que falou o presidente? A gente não vai ganhar nada esse ano. Nossa obrigação é não cair. Cara, Você vê, ele foi demitido porque ele falou a verdade, ele falou coisas que convergem com o que eles pensam, mas ele não podia falar, porque ele é o São Paulo e ele tá equivocado. o Renascista, ele tá tentando levar no banho-maria. O problema, o Ramone tem falado muito, né, nas redes sociais. Aliás, mandaram um abraço pro Ramone. Grande Ramone, gosto dele. hein? Ele tá em cima, sabe, vivendo o dia a dia do São Paulo. Ele, o Gabriel Sá também, dois, assim, jornalistas que estão bem atuantes e trazendo, né, muito do que tá rolando lá internamente no São Paulo. E o Arrimacis está ficando sem poder político, ele tá abandonando, ele tá ali na posição, mas a coisa está ficando abandonada e ele corre o risco de ele sofrer agora o impeachment. Então, assim, tá uma situação muito delicada. E a gente vai entrar no jogo lá em Caxias, inclusive eu trabalhei nesse jogo pela Litoral. Aliás, vamos começar pelo São Paulo, já vamos. O jogo teve a expulsão do Ferreirinha, aquela situação inacreditável. Aliás, pensa um jogador burro, hein? Ferreirinha do céu. Repensa, cara, não é possível. Que burrice ele fez, cara. Cara, É é tão inacreditável. inacreditável que é impensável alguém. Assim, 40 segundos alguém em campo, entrar cara em campo e expulso. fazer aquilo. É inimaginável. Mas eu só enfim. espero que a diretoria do São Paulo puna o Ferreirinha Precisa. em multa salarial. Olha, 20%, 30%. Não, e mais Não uma, sei- tem que dar um livro não pra ele sei ler. quanto. Pra ver se ele desenvolve um pouco o intelecto, porque não é possível, cara. O não Luciano pode. sai por problema de lesão. Aí o Ferreirinha entra, 40 segundos é expulso. O São Paulo já vivia um primeiro tempo ruim antes do. Vamos falar horroroso. O Pior São que Paulo, ruim. o Roger moldou a equipe para segurar o Juventude, que não tem tanto poder ofensivo, mas de vez em quando incomodava. E o São Paulo sem atacar, sem agredir. A gente tem um time, com todo respeito ao Juventude, mas é uma equipe de Série B e o São Paulo de Série A. Né? Existe sim um desnível técnico entre as duas equipes. Aliás, pra quem que o São Paulo foi eliminado o ano passado, você lembra? Pro Atlético Paranaense, né? Também, que Sim. estava na Série B. Série B. É a bi-eliminação de São Paulo para Aí, time de Série B na agora Copa do Brasil. Agora dessa vez foi pior, na quinta fase, né? Antes das oitavas. Pois é. Mas vamos lá. Aí o São Paulo faz um primeiro tempo pífio, aí o jogador é expulso daquela maneira, e eu acho que, claro, a expulsão do Ferreirinha é capital para o São Paulo entrar num segundo tempo ali
com tudo para ser eliminado. Ainda, tem uma questão do Roger que eu quero colocar aqui no intervalo. Ele me coloca o Osório, tira o Cauli e me coloca o Osório. Cara, aí que o time... E assim, ele colocou o Osório, porque o Dória não consegue cortar nenhum cruzamento de cabeça, né? Outro jogador que vem pro São Paulo que não se justifica. Há 10 anos era um bom zagueiro. Aí o São Paulo me toma 3 gols de cabeça. Os 3 gols do Juventude foram de cabeça. Que era a única chance que o E aquele Juventude gol tinha. do Tapia foi o achado. Foi o achado. Então, olha, tudo é desastroso. Do time que começou, da expulsão do Ferreirinha, do desempenho também ruim do Cauli ao longo do primeiro tempo, e aí no intervalo essa alteração do Roger, e depois tudo que sucedeu. Cara, em termos de futebol, eu não vou dizer que é o fundo do poço, porque ainda pode piorar, né? Pode ir mais fundo, pode ir ainda para a Série B. Mas essa quarta-feira, essa eliminação para o Juventude foi um marco muito negativo no São Paulo. Eu acho Concordo com você. Eu acho que o futebol, pior do que tá, não dá pra ficar. Não vai ficar pior. Eu acho que com a chegada do Dorival, o time deve melhorar, mesmo com as peças, que eu acho o time do São Paulo muito fraco. É gestor de Mas, crise, né? o Dorival é gestor de crise. Mas eu acho que o principal problema do São Paulo tá na parte administrativa. Sem dúvida. Foram 3 técnicos mandados demitidos. Zubeldia, Crespo e agora o Roger. E o Dorival na primeira passagem. E o Crespo na primeira passagem. O São Paulo deve... Aí teve Rogério Ceni, Sim, teve Carpini, aí, bom, Carpini. O São Paulo deve 14 milhões em multas para técnico. Mais 3 agora, é isso? É. Que bom. Como é que Então- fizeram um contrato com o Roger ainda? Então, 3 assim, milhões de multa. Então, mas aí A que tá. a multa Aí o do- coleguinha dele que trouxe já A trouxe multa do uma multa Roger alta, né? a multa do Roger é 2 milhões e 400 mil. São 3 salários. Ele ganhava 700 mil reais por mês. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E o Dorival aceitou. E ele tava parado, né? Detalhe. É. Não é que o São Paulo tirou ele de um time. Não, ele tava sem clube. Tá O- louco. E o Dorival aceitou uma redução, mas também é 2 milhões por mês, é isso? Olha, eu não vi exatamente, mas não acredite que seja algo. Menos de 1 milhão, acho que não é. Eu Não, não sei, é- não vi o salário do Eu Dorival. não sei exatamente, mas pode O colocar daí Dorival, pra mais. o Dorival sabe que ele tá pegando o São Paulo, já entrando na questão do Dorival como novo técnico. Ele sabe do pepino e do abacaxi que ele E está no fim ele assumindo. era a última bolacha do pacote, né? Todo mundo sabe É. que todo mundo queria ele no São Paulo, né? E, assim, Isso valorizou ele. o pessoal fala, foi muito comentado durante o dia de hoje, que ele volta meio que... pagaram a dívida de quando ele saiu para ir para a seleção, que ele, né, fez toda a pré-temporada, e aí veio o convite da CBF para assumir a seleção brasileira, e aí ele acabou saindo da maneira que saiu, que também, de certo modo, atrapalhou o começo de ano, mesmo vindo o Carpini, né, até ajustar, enfim. Então Atrapalhou que- bastante, mas ele tá mas querendo, vou só entre falar- aspas, saldar uma dívida do Então ele Concordo- voltou, concordo ele voltou plenamente. também por gratidão ao Isso, São Paulo, isso. porque o Eles São estão Paulo questionamento permitiu no que que ele ela tá saísse falando. para a seleção. Concordo plenamente. Mas acho que assim, eu me coloco na posição do Dorival. Cara, se ele tivesse saído para um clube, tudo bem, mas seleção brasileira, cara. Então aí tem um peso diferente. Então, Claro. conclui, Pé, mas eu quero dizer o seguinte: muita gente questionou muito o Dorival, mas se eu tivesse a posição do Dorival, mas se eu fosse Não, chamado- mas qualquer seleção um brasileira, iria, o sonho de qualquer um, cara. Qualquer um iria. Né? Não, eu não tô dizendo que Sim, ele sim, eu fez concordo. errado, nem hipótese alguma. Mas ele agora se sente, né, lá internamente, no coração dele, de devolver algo para o Retribuir. São Paulo, retribuir. Então eu acho que, vamos ver, só que a situação que o Dorival vai encontrar é muito pior de quando ele assumiu da segunda vez. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E o São Paulo está numa plena crise, principalmente administrativa. O Ivan foi muito feliz quando ele fala isso. Eu vou ser muito sincero de um caso. O São Paulo, o Flamengo, até vim ouvindo, vou dar até o crédito, tá? Até vim ouvindo hoje, no caminho, o programa da TNC, é isso? TMC. Que era da antiga Transamérica, Transamérica, né? TMC. E o Dentinho tá lá. E o Dentinho falou que trabalhou com o Marcos Antônio no Shakhtar. E junto com ele, quem contratou ele para lá foi o Boto, que tá no Flamengo hoje. E diz que ele adora o Marcos Antônio. Acho que... E ele tem convicção que o Flamengo vai fazer uma proposta pelo Marcos Antônio. Eu já falei isso no começo do ano e vou repetir. Eu adoro o Marcos Antônio como jogador. Mas eu acho que hoje
uma boa proposta financeira seria mais importante do que São Paulo do que ter o Marcos Antônio. Por quê? Porque o São Paulo, o que está acontecendo no São Paulo é uma vergonha. O São Paulo está com um monte de coisa atrasada. O São Paulo precisa O colocar. departamento médico já tá cheio de novo. O São Paulo precisa colocar a casa em ordem primeiro. E vamos ser realistas: o São Paulo não ganha mais nada esse ano. O São Paulo vai fazer esse ano é o quê? Evitar um rebaixamento, no máximo. Ângelo Sacchetti falou no grupo da rádio que o São Paulo vai beliscar a Sul-Americana. Não tem chance. Será? Ô, Ângelo, um abraço pra você. Você é um cara muito legal. Adoramos você. Mas Olha, eu não sei. não vá nessa, não. Eu Eu acho gosto que- dos otimistas. Eu mas não acho o acredito. seguinte, como diria Faltou você colocar ali no final. Só que não. o saudoso Juarez Soares, ex-comentarista Muito esportivo, bom, hein? Nossa. o jogo é jogado e o lambari é pescado. Então, Famoso China. até lá, pode ser, por que não? Ah, não, Se o Dorival acertar o time, É. montar um esquema bom. Não, deixa eu fazer uma outra pergunta. O Rui Costa vai sair também? Então, aí assim, ó. aí Essa é uma tá. pergunta importante. essa é uma pergunta de $1 milhão, PA. É. Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque assim, ó, primeiro ele não devia estar no São Paulo até hoje. Né, É. E ele não tem vergonha, né? Ele continua, ele segue, né? Firme e forte, Eu né? duvido que ele saia. Duvido que ele saia. E o presidente também não Então, é uma mão, né? Eu mas... vou te falar umas coisas que eu vi Fala. hoje, tá? Diz que ele ficou extremamente desconfortável com a contratação do Dorival, que ele foi obrigado a fazer essa contratação e que já existe um movimento nos bastidores para que seja a saída dele feita na pausa da Copa do Mundo. Porque o presidente fala, eu não tenho quem pôr agora. E Posso não falar sei uma o coisa quê. pra você? Diga. Deus te ouça, que no calar da Copa do Mundo Ele vai essa sair, criatura- Ele ele vai sai. sair Vá. a francesa, vai estar todo mundo Tomara. falando da Copa. É isso. Mas que Ninguém vá. vai estar falando do Não, olha, interno, ele vai, ó. pode ir durante. Eu não me. Mas que vá. E eu já Né? falei pro Harris Macis. Leonardo, esse é o nome. Você falou que não tem ninguém. Leonardo, ex-jogador de São Paulo, tem uma boa história, trabalhou em muitos clubes da Europa, foi um grande jogador, tem dedicação com São Paulo, é um profissional de alto nível. Então, traz o Leonardo, tá parado, é um cara que quer voltar a Mas- trabalhar, um mas- grande profissional. Mas, Marcelo, eu tenho muito receio. Eu acompanho o São Paulo há bastante tempo. O São Paulo, entre aspas, queimou os últimos 2 ídolos dele dentro do campo com funções Mas é diferente. fora do o campo. Leonardo. Que foram o Raí, Mas o que Raí, foi diretor em 2018, e o Rogério Ceni como treinador. Ressalto aqui, o Rogério como jogador, eu não gosto do Rogério Ceni como treinador, não gosto. Mas, Ivan, Eu tenho sérias ressalvas ao trabalho do Rogério Ceni. Então trazer o Leonardo, é claro que o Leonardo é um profissional, já trabalhou na Europa, é diferente. uma outra pegada. Mas- em relação mas- Eu vou deixar o PA falar depois. Mas eu o vou fazer- São Paulo, conhecendo o São Paulo como a gente conhece a bagunça que tá, Não. será que ele vai ter O risco é grande. Se fosse Jesus Cristo agora no São Paulo, seria complicado. Pior é- Jesus Cristo. Pior é que o PA tem razão, cara. Pior é que você tem razão. Mas se você traz o Dorival e traz um grande profissional, aí eu vou fazer uma crítica a um dos caras que eu mais me dou alegria na vida, que é o Raí. O Raí, como dirigente, é péssimo. Péssimo dos péssimos. Ele foi. E, cara, quando você fala da história do São Paulo, os maiores ídolos, ele, o Rogério e o Tele Santana. Aí, para um, para outro é outro. Dentro de campo, o que ele fez pelo São Paulo foi sensacional. O Miller também poderia entrar, mas o Miller rodou em todos os outros times e tal. Então, vamos falar, o cara começou e terminou no São Paulo. Então, Raí, Rogério e Tele são os 3 maiores ídolos do São Paulo. Só que eu sou obrigado a dizer, como executivo de futebol, ele é péssimo. Primeiro que ele não se preparou para isso. Ele foi convidado de outra forma. E aí eu coloco bem diferente do Leonardo. O Leonardo, Tem uma cara, carreira. ele tem como uma dirigente. carreira que começa ali em 2002, 2003. carreira Ele consolidada. leva o Kaká pro Milan, leva o Pato pro Milan, leva muita gente boa pro Milan, é campeão no Milan. Depois ele vira treinador da Inter de Milão, foi campeão na Inter, passou no PSG uma vez, trouxe ali muito jogador bom, depois voltou uma segunda vez pro PSG, inclusive participa da contratação do Neymar, daquele processo, Ibrahimovic, Thiago Silva, uma galera muito boa. Cara, o Leonardo é uma outra história. O Leonardo, por onde foi campeão. Então, assim, eu acho o Leonardo um nome muito consolidado no futebol, diferente do outro, que assim, o Raí, ele veio muito mais por amor, por consolidação e um certo cala-boca, né,
por ter um ídolo E como o ele. carisma perante o público, né? Sim. Tem tudo Agora, isso. o Leonardo- Mas, realmente ele foi mais um escudo do que Perfeito. um dirigente. Mas Só eu que não aí sei, que tá, eu viu, não sei Ivan? se o Leonardo viria, viu? Mas de uma aí- outra Sei questão. não. Mas aí eu ia fazer um questionamento Eu para também vocês. acho também que é difícil ele vir. Não sei se Aí ele eu ia fazer um viria. questionamento para vocês. Os caras tiraram o Luiz Gustavo e o Crespo. E teve mais um que eu tô falando aqui porque falavam. Porque o próprio Rogério Ceni. Porque quando começaram a falar, os caras tiraram. O Leonardo, se você vê a postura dele sempre como dirigente, é um cara que ele fala. Ele é um cara muito firme e ele, quando ele vai pra imprensa, ele fala. Então ele é exatamente o tipo de profissional que o São Paulo precisa, mas eu não sei se é o tipo de profissional que a diretoria atual E- gostaria de ter ao lado. Com certeza, com o Rui Costa lá, não teria como. Óbvio, até porque é um concorrer de posição. Mas se você tem uma base com o Leonardo e o Dorival, eu acho que você consegue blindar pelo menos o campo de muita coisa, entendeu? E o Leonardo é um cara que o jogador olha pra ele, sabe, pô, campeão em 94, titular em 98, tem história, dirigiu vários clubes. Então, enfim, eu gosto do nome. Se vai dar certo, outra história, né? A gente tá falando de hipóteses aqui, eu tava pensando em umas coisas que o Ramon tem divulgado. O Ramon hoje vai ser muito falado, né? Porque ele tá ali no dia a dia do São Paulo. Uma notícia que também chama atenção, e pouca gente repercutiu, mas o Ramon brilhantemente está repercutindo, o Comitê de Ética do São Paulo, que estava cuidando, analisando os nomes, né, que foram afastados e julgando, inclusive expulsões, já fizeram as manobras, já tiraram, já colocaram outras pessoas. O momento do São Paulo é lamentável. Não dá para acreditar o que está acontecendo lá. E assim, é inevitável. A gente está falando, claro, do Dorival, do Rui, do dentro de campo, mas essa situação do São Paulo, se não mudar, se não tiver alguém lá com vergonha na cara e querer fazer o certo, o São Paulo vai cada vez afundar mais. Ô, louco, o Piá tá até batendo o celular aqui, o Pedro tá pulando Eu ali. acho que se for o momento de virar SAF, foi até proposta alguns meses atrás pelo próprio Júlio Casares, que ele queria ser o administrador da SAF, né? Aí não tem, mano. Daquele jeito, né? Eu acho que o momento pro clube virar SAF é agora. Eu li na imprensa há cerca de 10 dias, 2 semanas atrás, que iam mudar também o name rights do Morumbi. Da Tem a possibilidade. Que ia ser a empresa BID. a BID, BID. automobilística, e ia sair a Mondelez, que é do Morumbis. Sim. Que eu não assim, ganhei nenhum bis. Então vai entrar dinheiro. Vai entrar dinheiro. Agora, resta saber se as pessoas que estão lá administrando, como que vão usar esse Vai ter dinheiro. uma prioridade. Mas é tanto poder, é tanta briga por poder lá no São Paulo, é tanta virada de mesa. Parece que o novo diretor de marketing que está vindo, indicação do Casares. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo no São Paulo? O que está acontecendo lá? Aí não dá, né? Aquele povo esqueceu o São Paulo. Tá todo mundo pensando em si, no próprio umbigo. Não tem mais ninguém ali preocupado com o São Paulo Futebol Clube. Precisa acontecer alguma coisa. Você sabe qual seria a saída que eu penso? Acho que eu fiquei pensando muito essa semana nesses detalhes que estão falando. Pô, mas primeiro não tem um salvador da pátria. Quando uma empresa entra numa recuperação judicial, lembrar aqui de um grande amigo, Rodrigo Dório, que é um especialista nisso, o que ela faz? Ela escolhe ela tem uma intervenção e aí é escolhido um grupo que vai fazer a gestão, um administrativo profissional, todo mundo remunerado, todo mundo profissional, que vai fazer parte. Era o que tinha que acontecer no São Paulo. Principalmente porque o São Paulo hoje ele precisava começar a ser visto, como eu sempre falo que o país devia ser assim também, pela economia. Então, o quanto eu posso gastar? Cara, o que tiver fora do escopo, meu amigo, tem que ir embora. Eu tenho salário que não dá para pagar. Meu amigo, o Lucas é, cara, grande jogador. Vou dar um exemplo, tá? Um cara que eu gosto muito. Acho que fez muito pelo São Paulo, mas hoje, tudo bem, tá machucado. Inviável, não dá. Então, assim, cara, tem vários jogadores ali, sei lá, Luciano, não sei quanto ganha, eu tô só usando o exemplo. Cara, hoje não dá mais. Tem que tirar dali. Então a gente tem que entender, entrar numa reforma que o São Paulo consiga se reorganizar para o São Paulo Eu não digo voltar nem reforma, a crescer. é uma reconstrução. É uma reconstrução. E isso não passa por uma pessoa. Eu acho que o São Paulo tinha que realmente fazer um modelo ali de gestão, como foi o Flamengo lá atrás, né? Não como uma recuperação judicial, mas meio que eles montaram um processo, né? Mesmo não
sendo transparente isso, mas eles fizeram lá um conselho de pessoas realmente especialistas que gostavam do clube e montaram um conselho. Então, as decisões vinham primeiro do financeiro. Cara, eu tenho condição de pagar isso aqui para que não aconteça mais esse tipo de coisa. Então, o Roger é um cara que vai vir. Porque assim, eu sempre penso o seguinte, eu vou deixar o Ivan falar agora. O Dorival vai custar 1 milhão. Um exemplo. Dorival, um exemplo. Eu Tá? acho que é 2. Ele é questionável? Como treinador, não. Então, cara, vamos fazer o seguinte: ele vai ficar 3 anos, ele vai ficar os 3 anos aqui. Eu não vou ficar mandando esse cara embora para não ter problema. O contrato dele é até o final do ano. Só que você contrata um cara bom. Você contrata um cara que vai resolver o seu problema, que você saiba que não dá pra você ficar fazendo experiência, porque senão você fica acontecendo o que aconteceu com o Roger, com o Zubeldia, com um monte de gente. Ó, o planejamento é esse. Quanto a gente vai poder gastar com a folha? Cara, eu preciso de dinheiro. Infelizmente, Marcos Antônio, vai ter que vender, eu vou fazer negócio com o Flamengo. E recorre à base, né? O que tem ainda lá, né? Ajusta e principalmente agora. Vai ter uma pausa para a Copa do Mundo. O São Paulo tá quebrado. Então, cara, ajusta o caixa. São Paulo tem pouco risco de rebaixamento hoje no Brasileiro, apesar do time ruim. Pô, era o melhor momento pro São Paulo se estruturar, cara. Sim. O que você acha, Ivan? Eu acho que isso que você falou, eu concordo inteiramente. Teria que se reestruturar, não corre risco de rebaixamento e trabalhar com os pés no chão. Agora, eu gosto muito de... Eu sou um cara que... Eu sempre olho muito para trás, olho muito pro retrovisor e eu gosto de ver as coisas do passado. Sim. E tem um cara, não sei se ele se disponibilizaria a fazer isso, mas um cara que trabalhou no futebol, um cara de outro esporte, que trabalhou num outro clube há cerca de 25 anos atrás, no projeto Rick's Bills do Corinthians, o Zé Roberto Guimarães. E é um cara que é São Paulino. Não sei se ele aceitaria, eu creio que não. Mas assim, ele deu um jeito no Corinthians. Eu lembro de um episódio daquela época que o Edilson, o Edilson fez uma... Eu não vou renovar, eu não quero, eu quero ganhar tanto. Ele chegou... E o Edilson era ídolo, hein? O Corinthians tinha acabado de ser campeão do mundo. Sim, sim. Ele chegou para o Edilson e falou, se você quiser continuar no Corinthians, você vai ganhar isso aqui que é o teto que o clube está oferecendo. Se você não quiser, um grande abraço. O Edilson ficou 6 meses lá, depois teve o problema da invasão do CT, o Corinthians foi eliminado da Libertadores pro Palmeiras e ele acabou saindo. Mas assim, ele era um cara que, por austeridade, seria um cara... É claro que ele não vai querer, ele tá em outro Posso contar momento uma da coisa? carreira. Lógico, A vou Glória é assessora do Zé Roberto. Ela trabalha com o Zé desde esse tempo do Corinthians. Quando fala desse assunto de futebol, o Zé nunca mais quer ir pro futebol. Não esquece. Não, mas que ele... Assim, tudo bem, mas é um desejo dele não querer. Não, Que a gente Mas respeita. é um perfil Sim, assim. Né? Mas ele era um cara que daria jeito na situação, vocês não acham? Não, É um perfil. grande profissional, né? Profissional. Grande Não, e profissional, hoje né? ele tem a gestão do próprio Barueri. Do Barueri, lá, né? vôlei, Tem o clube enfim. dele e tal. Enfim. Mas o Zé nunca mais quer saber de futebol. Cara, não. outro cara que eu acho que podia ser num Leonardo, por exemplo, que podia ajudar muito São Paulo, que já foi campeão, passou bem, Paulo Autuori. É um Sim. baita de um A gente profissional. falou dele, né? Falando, baita de um profissional. Trabalhou como dirigente no O Atlético. Paulo é um Paranaense, baita né? profissional. Então, mudar já que de tema, Jesus não vai vir pra terra, Deus faça alguma coisa por São Paulo. Pelo São Paulo. Pelo amor de Deus. Vamos colocar eu como careca agora? Aliás, vem cá. Olha como o São Paulo tá deixando o nosso amigo Paulo Arnaldo. Pedrão, mostra aí como que o São Paulo Futebol Clube tem deixado o PA. Esse foi o gancho pra gente mudar de assunto. Olha que beleza. Mas PA, vou te falar, hein? Você ficou Já chique, me hein, chamaram cara? de um monte de coisa. Você ficou durante o chique? dia. Você tá parecendo o professor Xavier, pô? Pronto, mais uma. Que Já me estilo, hein? chamaram de... Mas ele ficou bem, assim, eu achei que ficou bem. Já me chamaram de Esperidião a mim. Não, aí não. Você tá o professor De Xavier. Marcelo. Marcelo Taz, olha. É uma boa. Ó, eu achei que ficou bacana o São Paulo. Quem sabe... Agora não... todo palpite quer Você ser não, amanhã, você né? não quer fazer uma promessa? Se o São Paulo... Eu fiz a minha, eu já me safei, né? Eu falei que se o São melhor Paulo não, fosse viu? campeão brasileiro com o Roger Machado, isso no dia que ele chegou, o São Paulo era líder, tá? Eu falei, eu saio de sunga aqui na Paulista, ando 500 metros de Fizemos a sunga aqui na sunga, Paulista. inclusive, na IA. Você era de sunguinha e tal, sunga preta. Qual que era a chance disso acontecer, meu amigo? Mas O a São sunga Paulo era- foi campeão do brasileiro com o Roger Machado. Assim, é que nada como experiência, né? Eu fiz uma aposta quando eu tinha 17 anos no Não, time do você São quando Paulo. faz as Ah. apostas, Mas foi o time do Tele. E eu ganhei a aposta de um amigo meu palmeirense. Inédito. A primeira que eu Eu sei que ele apostei com ele em 93. Eu falei assim:
São Paulo já tinha ganhado do Barcelona Essa e apostou foi em jogar com o 93. Milan. Qual Eu era a falei. frase do Milton Neves? Torcer pro São Paulo é uma grande moleza. moleza. Naquela época era delicioso. Apostar pro Encontrei São o Paulo. Milton. Grande Eu abraço pro Milton Neves. Encontrei essa semana. Eu Tava eu e ele e a eu Graça. apostei com ele o seguinte, eu falei, ele palmeirense, Palmeiras na época da Parmalat, Palmeiras voando também em 93, campeão brasileiro. São Paulo tinha sido eliminado do brasileiro pelo Palmeiras. O Palmeiras jogou a final com vitória. golaço Acho do que foi na César Sampaio. semifinal Foi. Palmeiras e São Paulo, né? Um golaço do César Sampaio. Golaço do César Sampaio, que driblou 3 ou Aliás, 4 jogava jogadores. demais essa São Paulo. Jogava muito. E o São Paulo foi disputar com o Milan. Eu apostei com ele. Falou, o que a gente vai apostar? Os dois no terceiro ano do ensino médio, 2 duros, ninguém trabalhava. Eu falei, vamos apostar o quê? Quem perder, raspa a cabeça careca. Falando de careca. E ele raspou. É, Perdeu. Mas o lance do Careca é o seguinte. Naturalmente, estou precisando fazer algo aqui. Não, tá legal, né? cara, pô. Né? O telhado tá bom, pô. Tá faltando ótimo, umas tá telhas, mas excelente. tá bom. Então, lá em casa, a discussão é a seguinte: vamos repor ou vamos zerar de vez? Eu gostei do Eu estou estilo. testando É. o modo, Ficou legal, o modo cara. mais econômico Ficou legal. e o modo zerar. Vamos ver. Eu gostei. PA, a gente vai mudar. Eu ia falar da sequência da Copa do Brasil, mas eu vou passar para falar da seleção brasileira de Copa do Mundo, porque a França acabou de soltar a lista dos convidados, dos convocados. Então eu queria passar rapidinho com você, Vamos lá. que já é a lista final da França dos convocados para a Copa do Mundo. Deixamos. Mainan, Samba e Robin Risser, do Linz. Você pode passar a lista inteira aí, cara. muito bom jogador, né? São excelentes, É. cara. Então, o Mainan do Milan, o Samba do Rennes e o Robin Risser, ou Risser, não sei qual, do Linz. Defensores, o Digne, do Aston Villa, o Gusto, do Chelsea, Koundé, do Barcelona, Theo Hernandes, que foi, eu gosto desse jogador, hein, do Al-Ahly, Konaté, do Liverpool, Lucas Hernandes, irmão do Theo, do PSG, nossa, só jogador, Saliba, do Arsenal, muito bom zagueiro, Upamecano, tá numa fase mais ou menos, mas é bom zagueiro também, tá meio pesadão, né? E o Lacroix, que é muito bom zagueiro também do Crystal Palace. Esse é muito bom, hein? Meio-campistas. Kanté, do Fenerbahçe. Na Copa passada ele preferiu não levar, né? O Koné, do Roma. O Rabiot, do Milan. O Tchouaméni, do Real Madrid. O boxeador Tchouaméni. E o Warren Emery, acho que é isso, né? A pronúncia correta também do Zaire Emery, do PSG. E os atacantes, aí também é sacanagem, Dembélé, atual melhor do mundo, né? Doué, do PSG, muito bom também, a dupla do PSG. Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace. Kylian Mbappé, o homem tá aí, né? O agregador Mbappé, mas joga muito. Amigo. Olise, do tá Bayern, joga demais também. Barcola, do PSG. Cherki, nossa, eu gosto desse jogador, hein? Do Manchester City e Marcos Thuram. Valendo um corte. Você Internacional. vai fazer um corte, você vai acelerar toda a lista. Brasil tem chance para ganhar da França? Se cruzar na Copa? Cara, assim, ó. Jogo rápido. Ó, vamos ser bem sinceros. Se você for olhar hoje jogador por jogador, treino, a França é melhor do que o Brasil. O problema é que numa Copa do Mundo pode acontecer alguma coisa diferente, mas a França, para mim, era 80-20 no jogo do Brasil hoje. Essa é a minha avaliação. É impossível ou não? Você. Foi o que eu falei, a frase do Juarez, do China. O jogo é jogado, os lambaria pescado. Agora, pelo retrospecto recente, em Copas do Mundo, Brasil e França, e pelo momento do futebol francês, acho que de 0 a 10 dá 7 para a França, 1 para isso. empate e 2 para Brasil. Não, sabe o que é o pior de tudo? Que nos momentos melhores do Brasil a gente perdeu para a França, né? E agora, se a gente pegar com a gente, Vai ver, Sim. de repente inverte, né? vai entender, né? Mas hoje, realmente, sua posição também, imagino já qual é. A França favorita, né, Pia? 80-20. Eu acho que a gente Tranquilamente. acho que cai bem aí os 80-20 nessa. E assim, realmente, a briga. Não vai vou ser- falar impossível, improvável. Improvável. É isso. Impossível não. E agora? Vamos falar da seleção, aproveitar aqui, tem a convocação na segunda, depois a gente volta para falar do campeonato da Copa do Brasil, porque a gente tem que falar ainda do Corinthians, que teve um resultado Aliás, eu muito... estava também no jogo do Corinthians. Eu tô trabalhando, viu? Eu tô Não vendo. parece, Onde você mas eu estava? Eu estive Juventude de São Paulo, que eu fiz do meu home studio office. Pela... Tudo pela Litoral News. Litoral News. Fiz nesta quinta-feira lá na Neoquímica Arena
Corinthians 1/0. Aliás, uma partida espetacular do Garro, a gente já vai falar sobre isso. E o Fernando Diniz brigou de novo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Corinthians, depois a gente fala da seleção, então. E estarei nesse sábado em Palmeiras e Cruzeiro, em Barueri. Olha, grande. Parabéns, Piá. Tá com o final de semana aí bem. Pedrão, você não sei como é de servir uma aguinha pra gente, por gentileza. Opa, comandante também, serve água. Tô com sede. Aqui a Grazi tá aqui, a Grazi ajuda a gente aqui Grazi vem. Muito obrigado, dona Grazi. Ó, então vamos inverter. Vamos falar primeiro aqui do Corinthians. Cara, assim, a chegada do Fernando Diniz parece que mudou o ambiente do Corinthians, né? E o Corinthians está jogando muito diferente. Já dá para perceber ali o estilo do Diniz no jogo do Corinthians. Agora, resultado veio, mas assim, você falou, o Garro fez mais uma partida muito boa, mas eu não gostei do Corinthians. Eu acho que o Corinthians jogou no máximo pro gasto. E eu queria saber a opinião de vocês. Eu não acho que o Corinthians jogou pro gasto. Eu acho que o Corinthians pecou na finalização. O Yuri Alberto não vive uma boa fase, embora tenha feito o gol. Quebrou aí um jejum, se eu não me engano, de 9 jogos sem marcar gols. Mas o Corinthians pecou em finalização. O Garro cobrou uma falta no primeiro tempo que era para ter ido no gol, né? A bola bateu na trave ali e outras oportunidades que o Corinthians acabou criando, mas aí depois, na hora do arremate, acabou falhando. Existia uma expectativa, antes da partida, do Fernando Diniz colocar um time misto. E fomos surpreendidos ali naquela 1 hora que antecede o jogo, com a escalação praticamente, né? O time, né? A escalação força máxima. Salvo algumas exceções, Andileri, né? Entrou na lateral no lugar do Bidu. Tem alguns jogadores. O Andileri foi um que jogou abaixo. O André caiu muito o futebol. Não sei o que está acontecendo com o André. Possível transferência, né, Piara? Não voltou mais. Depois que rolou aquela negociação com o Mila, ele realmente. Ele teve 2 momentos ali no jogo. A gente do estádio, a gente percebe, a gente sente, inclusive, né? Essas situações. Cara, ele pegou a bola, ele ficou desnorteado, não sabia para quem passar, se enrolou todo, meio desconectado. Por outro lado, a torcida do Corinthians pega muito no pé, mas eu gostei do jogo do Alan. O Alan jogou bem ontem. Inclusive, ele é decisivo ali no gol do Corinthians, né? Quando ele faz o desarme ali no meio de campo, a bola sobra para o Garro, que faz um passe, né, primoroso ali para o Yuri Alberto, que só toca ali por cima do goleiro e faz o gol do Corinthians. O Barra é uma equipe muito boa. Tá? É uma equipe de Série C, mas é uma equipe muito estruturada, claro, dentro das limitações, mas não é um time muito fácil de vencer, não. É uma equipe muito estruturada, ajustada. Agora, é claro. Como time organizado, né? Exatamente. Você não tem nomes, mas você tem. Aí é o atual campeão catarinense. É o atual campeão catarinense. Venceu a Chapecoense, que está na Série A. Esse é o tipo de jogo, de time, que cabe um Roger como treinador. É muito mais organização do que quando você tem a qualidade, que você tem que sair um pouquinho do que é, aí eu acho que ele se perde um pouco. Pode continuar. A cobrança de torcida e de imprensa é menor também, né? E aí, assim, abordei os aspectos do jogo. A impressão que passa é o Fernando Diniz, o psicólogo FD, ele chegou... a galera, a sensação que eu tenho, a galera tava num certo comodismo... O Dorival com aquele perfil dele de tentar levar na conversa, sem pesar muito na cobrança. Acho que todo mundo ali entrou numa rotação e o Dorival não estava mais conseguindo fazer com que a equipe performasse. Aí o psicólogo FD chegou lá e começou a dar choque em todo mundo. E aí o Corinthians mudou da água para o vinho. O futebol do Garro cresceu muito. É impressionante em tão pouco tempo como cresceu o futebol do Garro através do Fernando Diniz. Assim como ele fez com o Ganso no Fluminense, vocês lembram? Sim. E ele gosta, né, desses jogadores com essas características. Ele Isso realmente... o chapéu pra ele, viu, cara? Ele realmente... Agora, o Diniz teve um episódio ali com o Gabriel Paulista que foi interessante, né? Eu percebi na hora, ele claro, não sabia o que ele tava falando, mas falei, o que tá acontecendo ali? Aí eu até comecei a latir ali na transmissão. Olha o Diniz aí falando pro Gabriel Paulista. Tava lá, o bicho tava esbravejando. Ele se excede, mas eu sinto que o Diniz tá muito feliz no Corinthians. Isso tá acontecendo. Agora, Diniz, não precisa falar aquilo pro Gabriel Paulista. Mas, cara, eu não vi. Vai com calma. Vou fazer uma questionamento. Cobra, mas não se excede. Depois entendeu? ele se retratou. Não, depois ele deu um Ele abraço. se retratou. Mas é desnecessário. Cara, hoje eu vi de novo, vou voltar ao Dentinho. O Dentinho falou que o Gabriel foi mal. Eu não vi
eu não vi esse a fundo. E o Dentinho falou, pô, o Gabriel foi mal com o Diniz também. Eu não vi. Você sabe o que causou isso aí? Como é que foi? Eu não sei o que aconteceu. Teve antes. algum comentário antes? Ele falou, cara, o Gabriel foi mal com o Diniz, e aí o Diniz explodiu. Agora eu não sei o que aconteceu. Eu não, sinceramente, eu não vi essa. Eu preciso recorrer àqueles cortes agora que tem na É internet. sensacional, né? Da dublagem. Eu preciso. Aliás, o PA ele me manda essas dublagens quase todo dia, cara. Inclusive Eu do gosto. Gustavo Machado, que eu queria um dia entrevistar ele aqui, cara. Ele é do Rio. Vamos ver se a gente consegue fazer uma call Os caras com ele tão online. bons, né, cara? Muito bom ele. E, cara, bacana. Eu já trabalhei, né, em beira de quadra, mas em beira de campo de futebol. O Ivan já teve essa Mas felicidade. foi uma vez só, porque a gente era da muito de legal rádio escutar. web, a gente fazia reportagem de jogo de futebol, mas da cabine. E eu fiz 2 vezes de beira de campo. Você escuta cada coisa que Rapaz, é sensacional. Você pensa que no vôlei as meninas têm classe? Ah, imagina. Cara, é cada Mas, bicho, ali esquece. largada que sai ali. Não tem jeito. Ali, ó, cara, eu trabalhei muito como repórter de campo, também fui assessor de imprensa, então eu acompanhei bastante, cara, eu trabalhei 10 anos em campo, eu posso dizer, entre assessoria e jornalismo. Cara, eu fui setorista do Santos, por exemplo, quando o Vanderlei tava lá. Nossa. Cara, era sensacional. O fechou era demais. Eu tenho Era baralho eu pra vou te todo falar. lado, né? Eu tenho maior admiração. Você falou hoje do Vanderlei nos bastidores, e, cara, eu tenho maior admiração pelo Vanderlei como treinador. Eu acho que o pessoal pega no pé dele demais. Teve os erros dele, óbvio, ali, a gente até hoje não sabe. Mas, assim, como treinador, ele era sensacional. Era uma baita de uma figura, viu, cara? Eu acho que a gente tá, principalmente a nossa classe, depois do 7-1 na Copa de 2014, a gente ficou muito exigente para treinador. Eu acho que os clubes começaram a contratar muitos técnicos estrangeiros, Isso você tem razão. que nem sempre são bons, assim. Eu lembro que em 2014, 2015, assim, a condição primordial para o técnico ser bom era ter nascido fora do Brasil, e não necessariamente. Pois é. E isso não condiz com a verdade. Por quê? Reflexo do 7-1 que o Brasil tomou na Alemanha. Você tá coberto de razão no que você tá falando, Ivan. Coberto de razão. Cara, eu fui muito bem lembrado. por E a sinal. questão do Luxemburgo, é que fala, o Luxemburgo está desatualizado. O Luxemburgo. Porra, o cara jogou bola. O cara foi treinador anos. O cara ganhou 5. O cara tava falando. O cara ganhou 5 campeonatos brasileiros. E a idade chega pra todo mundo. Ninguém pô. faz isso impunemente. Agora, você vai desaprender? Não, né? Que é assim, Não eu vai. pondero porque realmente o futebol ele passa por processos de transformação. E a idade também chegou pra ele. E assim, Mas tem o fator energia, humano. né? Mas a gente tem que respeitar Mas assim, muito. o tá? respeito em relação à história do Vanderlei Luxemburgo e como ele como era técnico, isso ninguém tem que tirar. Ô, Ivan, ou tem- desvalorizar isso. Tem dois, eu já conversei com muitos jogadores sobre Não, isso, cara. um Tem monte. 2 caras que pra mim são os melhores que eu vi, porque era o jeito que eu gosto de futebol. Tele e Vanderlei. Foram os 2 caras que eu mais me apaixonei vendo os times dele jogar, porque é sempre o time que propõe o jogo, que buscava o gol, que jogava realmente pra fazer gol no adversário. 1-0 não Vou era falar, resultado. O Né? Vanderlei estava à frente da época. Muito. Né? Estava muito à frente. E o Tele, engraçado, né? Mais ou menos na mesma época, o Tele já era um veterano, Sim. mas também tinha um alcance, um trabalho, um resultado. Né? Eu acho que há uma diferença básica entre o Vanderlei e o Tele. O Tele era um grande treinador. Isso. Sim. Ele fazia com ele que desenvolvia o jogador. Muita gente fala assim: o Cafu, quando chegou no São Paulo, ele não sabia cruzar. Né? Aí o Tele, uma vez teve uma reportagem num programa esportivo que o Tele estava num treino lá brincando, ele estava tentando colocar a bola dentro da cesta de lixo. Eu via muito treino de São Paulo quando era pequeno, era muito comum. Acho que 10 que ele chutou, 6 ele encaçapou lá. Então ele era assim, ele ensinava o fundamento. Olha, aqui nesse lado do campo você vai passar de chapa, você vai bater de trivela, Hoje vai não dá bater de tempo de rosca. fazer isso, né? E hoje não tem tempo de fazer isso.
E o Luxemburgo era um cara mais assim, um cara que Mais tático, né? mais tático, que ele via durante Leitura o de jogo, a leitura de jogo. Vanderlei. Putz, eu vou mudar essa peça aqui, porque é aqui durante o jogo que eu vou ganhar o jogo. O Vanderlei era um dos... Eu acho que essa é a diferença entre ainda, os pra dois. mim, um dos poucos treinadores que muda o jogo. Ah, ele sabe muito. O Vanderlei sabe muito, cara. É indiscutível falar disso. Eu vou fazer só um questionamento que você falou sobre o Cafu. Não é que o Cafu não sabia cruzar. O Tele inventou o Cafu de lateral. Ele era meio campista. Ele inventou o Cafu Ele de era lateral. médio Então ele, volante. ele jogava na função. Ele ensinou tudo. E ele forçou o Cafu a jogar de lateral porque o Cafu não queria jogar. Ele falou, cara, pra você ter chance na seleção, você não vai ter como meia. E Você o vai Cafu ter que tinha jogar. vigor físico, E né? tinha o vigor físico e não ficou, enfim. Essa é uma história Bom, mas de sensacional. Corinthians, só para encerrar então a questão do Fernando Diniz, o Corinthians agora passa a priorizar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil passou. Até porque ele tá na 16ª colocação, né? Ainda era uma Salvo situação, tem um jogo contra o Botafogo, tudo bem que o Botafogo tá numa situação que, meu Deus do céu. Fazer um Pode adendo, juntar. abriu o SAF, né? Botafogo agora vai entrar com uma SAF, não, com uma recuperação judicial. Né? Abriu hoje foi O confirmado Testo que vai entrar como detonou, uma né? recuperação judicial. Detonou. Aí eu queria fazer uma pergunta pro Ivan. Ivan, esse problema que teve com o Yuri Alberto, a entrevista dele também não foi muito legal ontem. Você acha que o Yuri tá de mala pronta? Após Copa do Mundo, provavelmente o torcedor do Corinthians não terá mais o Yuri Alberto? 20 milhões de euros, né? A proposta. De quem que é? Eu não sei, nem vi o time. Eu sei que são 20 milhões de euros, eu não. Vamos descobrir aqui. Pesquisa aí, eu nem vi o time, eu só me atentei ao valor e a questão da saída. E ele tem um acordo verbal com o Osmar Stabile para sair se ele recebesse essa proposta Ele revelou que tem de um acordo, fora. né? E o Corinthians deve perder. Ontem ele foi muito bem avaliado no jogo do Corinthians de ontem, o Yuri Alberto. Mas pra Tirou mim, ele nota não, 9,1. pra mim ele não foi o melhor, não. Pra mim, foi 11 o Em 2026 ele deu 11 assistências para gol. Então tá jogando muito, tá fazendo gol. É um cara identificado com a torcida do Corinthians. Mas é aquele negócio que a gente tava comentando, né? Proposta de fora, o cara não vai ficar. Não vai ficar. E ele tem um empresário, cara, que é um cara muito forte no mercado da Lazio, europeu. eu acho. É da Lazio? E que Não, muito não, atuante, desculpa. Não é da Lazio? muito forte, muito atuante e que tem muito peso quando ele bate na mesa e fala que o cara vai sair, que é o André Curi. Então, vou te ser sincero, o André é um cara no meio do futebol aí sério, seguindo no sentido que se ele trouxe uma proposta, realmente vai ter essa proposta, então realmente a chance dele deixar o Corinthians agora no meio do ano, ela é Acho que não revelaram. realmente... E o Corinthians, revelaram o Corinthians deve perder. Eu tô procurando aqui, porque eu confesso que eu não vi essa notícia ontem. A gente fica lá da cabine, né? Fica focado Eu em só outras vi que ele coisas. recebeu uma proposta, E- mas não vi qual era o clube. Na verdade, ele já recusou da Lazio, da Roma e também do Fenerbahçe. Mas tem. Ele tem os direitos, né? Também preso ali o Zenit da Rússia, né? Tem Isso. 50%. O Corinthians também deve perder, e isso é uma questão preocupante, deve perder o André, que embora não esteja num bom momento, mas é um jogador potencial saída nessa janela do meio de ano para a Europa, e Breno Bidon, que está numa boa fase no Corinthians. sem dúvida. Essa é uma grande perda. Baita E é o- revelação. hein? E é um jogador que joga como meia, quando precisa. Ontem foi o caso, né? Ele foi deslocado ali para ser o segundo volante no lugar do André, e aí entrou o Caio César, né? Então, assim, é um jogador hoje multifuncional, que atua muito bem nessas posições de meio de campo. Vai ser sentida essa perda, sim. O Breno Bidon demorou muito, né? Eu acho que demorou muito para ele ascender no Corinthians, mas quando ascendeu agora, se ele sair realmente na janela do meio do ano, vai ser sentida essa saída. Pois é, com certeza é um dos melhores jogadores do atual time do Versátil. Corinthians, né? Eu acho que eu sempre falo que o grande craque do Corinthians pra mim, na minha opinião, sem dúvida, é o Garro. Esse cara ele é o melhor jogador, tecnicamente ele é o melhor jogador do Corinthians, mas o Bidon é uma das grandes Mas opções. aí. Ângelo Sacchetti falou que ele é o craque do Timão. Eu vi. Nós vimos semana passada. Usamos o Ângelo Sacchetti com a camisa do Corinthians da semana passada. Era o- Você não viu? Olha, Se você você assistiu o Palpite Você perdeu. Você perdeu. Olha lá, vamos lá. Vai colocar de novo o Vamos Ângelo recuperar? Sacchetti? Tem uma- Olha lá o Angelão, aí, ó. Ângelo Sacchetti, aqui, ó, com a camisa do Essa Corinthians. inteligência. Um abraço, Ângelo Sacchetti. Então, falando em Ângelo Sacchetti, ele tava com a camisa do Corinthians aí, tem um amistoso lá no final do ano da rádio que a gente trabalha, no BFE, do canal.
Pô, ele falou pra Aí mim eu- que ele arrebenta quando ele Os vai caras. nesse jogo. Não, ele até que jogou bem e tal. E eu fui lá. Mas ele falou que ele é Eu o fui seria lá, mas 10 eu do fa- Corinthians. eu Você falei- falou que ele eu até fui que lá- joga bem. Então, eu fui lá pra assistir o jogo. Ah, Jogou a Voz do Esporte contra o BFE ah. no final do ano passado. Eu e o Guga Araújo narrou, eu comentei. Eu me motivei, falei, eu acho que o ano que vem eu vou jogar. E aí? Mas Pra por você- que te Pra motivou? você ver o nível nível. dos caras. Ô, Ângelo, pode cortar, Pedrão. Depois dessa declaração aqui, ó, Ângelo, volta pra. Vai ser rebaixado. Pra você ver o Ângelo nível Sacchetti. dos caras. Eu falei, olha, Ó, se eu me condicionar ó, uns 2, muito 3. bom. Eu já falo logo, eu sou perna de pau, eu não jogo nada. Estou na profissão certa dentro do futebol, de narração. Você acha que eu fui fazer jornalismo esportivo? Por quê? Porque eu não sei jogar bola, pô. Era o sonho que foi o frustra. Bom, Corinthians à parte, o Verdão teve uma semana aqui Foi tranquila, né? Uma vitória bem o Abel se tranquila hoje, né? desculpou pelo gesto. É, lá, o Abel sendo Abel, né? E ainda mais quando o time ganha, Eu um vou- jogo fácil ali Eu pro estarei, Palmeiras, né, né? nesse jogo contra o Cruzeiro, um jogo importante. Jacuipense, né? Vitória por 4-1 Isso. pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, o jogo da volta 3-0. foi o primeiro 4-1. jogo no Allianz Parque e o jogo foi em Londrina, no Estádio do Café. 4-1, 7-1 no combinado, molezinha, o Palmeiras passou de fase e Tranquilo. viu a melhor coisa acontecer. Adversários como o Botafogo, São como o Paulo. Flamengo São Paulo. e como o São Paulo, ó, batendo asa e voando. Quer dizer, o Palmeiras vai se fortalecendo na Copa do Brasil, né? Vai. Você quer falar Eu quero. dos que saíram? Eu vou te dizer uma Do São coisa. Paulo a gente já falou, né? Vamos falar uma No coisa. Palmeiras não tem muito o que falar. O jogo, É que é uma baba, o jogo né, desse sábado é importante. O Cruzeiro tá tentando, né? Já tá conseguindo com o trabalho do Arthur Jorge. O Cruzeiro já está em ascensão. O jogo que vai necessitar um pouco mais de atenção do Palmeiras é o do meio da semana, que é contra o Cerro na Libertadores, porque ainda a classificação tá meio embaralhada. Mas eu ainda acho que o Palmeiras vai se classificar em primeiro e vai conquistar essa vaga Mas deixa eu te fazer uma tranquilamente. pergunta, PA. Você não é assim, esse jogo contra o Cruzeiro é um jogo muito importante, porque a diferença de Flamengo e Palmeiras, né, Sim. é muito pequena. Sim. E eu acho o Cruzeiro, se você tirar Palmeiras e Flamengo, para mim são os melhores com folga, o Cruzeiro vem entre os melhores, não no atual momento, mas elenco. Não, é um jogo difícil, é um jogo É complicado. um time bom, o do Cruzeiro, isso que eu quero dizer. É um Então, jogo assim, complicado, tem um treinador muito bom, é. mas assim, o Palmeiras está acima do Cruzeiro e acima do Cerro. Isso Você é acha então que o indiscutível. Palmeiras passa fácil pelo Cruzeiro? Não, fácil nunca é, mas eu acho que o Palmeiras é favorito para vencer. Tá bom, Isso e sim, se e os dois manter- jogos. E o jogo contra o Cerro será no Allianz, né? Então, nesse sábado em Barueri, pelo Brasileirão, contra o Cruzeiro, estarei lá. E estarei também na quarta-feira contra o Cerro. E aí eu estou trabalhando, viu? Aí o próximo jogo é Flamengo e Palmeiras. É. Lá no Maracanã, 21 horas. E aí, É. talvez o jogo que defina aí a liderança, porque é o último jogo, salvo engano, antes da parada para a Da Copa do parada Mundo, pra né? Copa. Sim. Salvo engano, é isso. É. Inclusive a Copa do Brasil vai ser o sorteio, só volta em agosto, né? Vai ter o Isso, sorteio vai ter agora o no sorteio final do agora. mês, seja 27 ou 28, e volta a Copa do Brasil em agosto. Então, vamos Teremos mais o quê? Mais 15 dias de jogos aqui, depois Isso. para tudo, né? Mas para tudo. imagino que sim. E não tem aqui, eu não olhei exatamente tabela agora, mas é essa linha aí, não tem como pensar em Copa do Mundo, né? E aí eu pergunto pra você, Flamengo eliminado, o que dizer da eliminação do Flamengo com um Cara. golaço do Eric? Que gol fez o Eric, que é um jogador Foi. que eu gosto, veio pro São Paulo, foi muito mal aproveitado, jogava pouco. Tudo bem que naquele momento o Lucas estava muito bem, então acabou ficando pesado para ele quando não era o Rato que vinha bem também. Mas o Eric, Vitor. eu acho um bom jogador e fez um gol muito bonito. Vem fazendo gols repetidamente. Esse gol deu uma condição pro Vitória, porque o gol sai aos 6 minutos, né, de jogo, lá no Barradão. E o Vitória, o Jair Ventura gosta, né, de montar times defensivos. Ele deu uma condição pro Vitória, assim, porque se não sai o gol, talvez o Flamengo teria a classificação nas mãos. Mas o gol sai, o Flamengo começa a exercer a pressão e o tempo vai passando e o Flamengo não consegue marcar gol. E Sim. também que noite do Lucas Arcanjo, né, o goleiro do Vitória, né? Pegou Fez até, defesas pegou difíceis. até pensamento. Nossa, Fez defesas difíceis. E aí o inesperado, né? Acho que foi antes dos 20, acho que foi uns 16 minutos, né? Ou 18, uma coisa assim. O Vitória faz o segundo gol, né?
Na bobeada do Rossi, a defesa, enfim. E aí Aliás, o Rossi não vem numa grande temporada. Né? Ele não vem numa grande temporada. Agora, é aquele tipo de jogo, vai dizer, o Flamengo, eu tava vendo, né, a fala do Léo Jardim em relação, o Flamengo fez um jogo ruim? Não, eu acho que teve um pouco de sorte pelo lado do Vitória, algumas felicidades que acontecem do jogo, né, do futebol, e o Flamengo, infelizmente, não conseguiu essa classificação, né, claro, quando o Flamengo é derrotado da maneira que né, ou é eliminado, vamos dizer assim, é uma repercussão negativa, tudo, mas eu não vi o Flamengo, diferente do São Paulo, né, que fez uma partida pífia contra o Juventude e mereceu perder. Ali não, ali foi um pouco do mérito do Vitória e talvez com os seus méritos o Flamengo não ter conseguido mesmo, e o Vitória tá também... tá num momento também bacana, né? Inclusive no Campeonato Brasileiro, né? Então acho que foi realmente uma infelicidade do Flamengo essa eliminação. É coisas de mata-mata, né? Quando é o dia de um e não é o dia do outro. Pois é, mas eu acho que o Flamengo, com Você todo queria falar alguma coisa? com Não, todo o não, Flamengo, concordo, com todo respeito, concordo com você, concordo muito com com o que você, você falou. mas o Flamengo não pode perder pro Vitória hoje, do jeito que tá. Mas Não, Foi faltou pro eliminado. Flamengo? Foi assim. Sobrou pro Vitória. O Vitória foi acima e o Flamengo foi um pouco abaixo. Mas o Flamengo também não tá muito interessado na Copa do Brasil. isso eu tenho falado. Tem essa questão. Flamengo é Acho que Libertadores e leva no Tem brasileiro. essa questão, é brasileiro e Libertadores. Os caras falo isso faz estão com a cabeça em bastante outro frequência. lugar. É. Não quero mas desmerecer o Vitória, tirar Lógico. o Mas eu não, mérito achei da eu não achei que o Flamengo tirou o pé. do triunfo do Vitória. Eu acho mas... o goleiro do Vitória teve essas circunstâncias, o gol que sai cedo, o goleiro que fecha o gol. Então eu não achei que o Flamengo tirou o pé. Eu acho que foi um jogo muito bem disputado e o Vitória saiu com a felicidade de se classificar. Acho que é isso. Não, concordo com você, mas assim, pro Flamengo de hoje, né, se você for levar em consideração tudo, é uma eliminação muito dolorida que tem que acender ali o farol amarelo no Flamengo hoje, né, Pé? É que tudo, quando tem um deslize desse, pelo investimento, por Diferente. tudo que Ó, acontece. Não sei, eu acho assim. É que o futebol goleiro- ainda continua sendo 11 contra 11 e de vez em quando acontece essas Acontece. coisas. É porque quando você vê o São Paulo tem um time, um momento, tudo errado. Aí você Não. perde. E assim, óbvio que eu acho que é muito pior perder pro Juventude do que perder pro Vitória, porque o time do Vitória é melhor que o time do Juventude. Mas o São Paulo tá todo desorganizado, é uma destruição. Agora, quando você olha pro Flamengo, né, o investimento, o time campeão de tudo, perder pro Vitória hoje realmente é meio... O Maurinho já falou hoje que foi uma vergonha o Flamengo perder pro Vitória. O Maurinho já desceu o sarrafo. Esse é um lá. chato. Que Eu acho assim, eu acho que não foi, Coração chato. eu acho que não foi, eu acho que não foi Um vergonha. abraço, viu, Maurinho? É claro que eles não queriam perder. Ninguém joga, ninguém entra predisposto para perder. Mas é aquele negócio, o Flamengo tá bem, outro tá bem no Brasileiro, tá bem na Libertadores, então assim, não vai fazer a menor falta. Tem jornalista que não consegue, né? Esconder. Não dá. paixão. Não, mas não dá. Aí cara. vira. Cara, ele pegou essa semana pra falar do Neymar, pra fazer uma campanha xingando o Neymar o tempo inteiro, que se o treinador levar porque ele é um bunda mole, não sei o quê. Cara, deixa o treinador escolher quem ele quer, cara. Eu não posso ficar aqui do lado, por causa disso, por causa daquilo. Não, cara, assim... Até a gente opinar, né? Eu achar que o Neymar não deveria, é uma coisa. Mas Agora eu não vou contestar se o Ancelotti levar o Neymar, Exato. cara, eu vou torcer, Então, vou quer apoiar e mas vou eu vou- esperar que o Quer Neymar dizer que o faça o melhor. Ancelotti vai ser menor se ele convocar Claro o que não. Mas eu Neymar? vou perguntar para vocês dois aqui. Ele querendo jogar bola. Neymar a fim de jogar a Copa do Mundo. Nós temos um jogador individualmente tem, melhor não do que tem, ele. Não tem, Cara, a resposta é a seguinte: você começa em 94, você vê o Romário falando, o Neymar tem que ir pra Copa. Ronaldinho Gaúcho, Neymar tem que ir pra Copa. Kaká, o Neymar tem que ir pra Neymar Copa. tem que- Ronaldo, Neymar tem que ir pra Copa. Cara, todo mundo, Cafu, Vampeta, todo grande ex-jogador, você vê, aí você vê lá de fora, você vê o Rio Ferdinand. Pô, eu nunca peguei um jogador tão bom quanto o Neymar, tecnicamente. Cara, um monte. Aí eu vou te falar de vários, Cancelo. Pô, Marquinhos, Cristiano Ronaldo, mas o mais difícil é o Neymar.
Tomara que não vá. É. Você vem bater. É porque Então, os assim, jogadores levam justamente essa questão da técnica, da habilidade. tecnicamente, é claro. Agora, E eu entendo essa visão. se ele não estiver bem fisicamente, pô, jogou domingo, machucou. Meu amigo, não tem que ir porque a gente tem visto. Agora, se o cara estiver jogando, manter a consistência, e se você olhar para quem vai, eu vou usar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você olha para o banco, você prefere o teu. Eu até gosto desse jogador, tá? Mas você prefere o teu Martinelli ou o Neymar? Entendeu? Você tá Não. perdendo de 2-0 ou 1-0, falta 20 minutos para acabar Você o precisa jogo. de alguém pra Ô, resolver. meu amigo, você vai olhar pro Neymar, porque o Neymar bagunça o jogo. Não que o dá. Martinez seja ruim, mas é que o Neymar, ele carrega com ele. Todo mundo sabe que é o A Neymar. questão do Neymar não ir é se a parte física estiver muito abaixo. Eu acho que esse é o ponto. Porque de talento e técnica é indiscutível. Não tem Mas como. aí cabe ao Ancelotti convencê-lo e cabe também à comissão técnica, os preparadores físicos da seleção convencê-lo. Eu tenho um ídolo no futebol que era o Sócrates. Sim. Mais pelo que ele fazia fora de campo do que Dentro pelo de que ele campo. fazia dentro de campo. O Sócrates não era atleta. Quem leu a biografia dele sabe. No Botafogo de Ribeirão Preto, tem uma parte do estado de Santa Cruz que jogava na sombra, o Sócrates só ficava na faixa de campo da sombra. Mas em 82, ele fez um acordo com o Tele Santana e ele falou: eu vou me condicionar. E ele parou de beber, parou de fumar. Mais ou menos, né? Não, na Copa Não, ele parou. o meu pai encontrou... Na Copa de 80, o meu o pai, pai- na o pai dele Espanha- foi pra Não, Copa. meu pai encontrou o Sócrates lá na Eu preciso Espanha. contar a história Pô, dele. que 82. privilégio, ele encontrou o Cara, Sócrates ele lá. encontrou. Mas sabe que meu pai ficou meio desiludido? Porque ele falou, todo mundo foi lá, ô Sócrates, e aí essa Copa, antes do jogo contra a Itália. Ele virou bem assim mesmo. Ah, eu já tô de saco cheio. Cara, meu pai contava essa história. Queria- Todo mundo idolatra o Sócrates. E o Sócrates assim, Tava- largadão. tava com Eu tô de saudade- saco cheio. tava com Só saudade faltou da pegar o copo de cerveja Pode na falar hora uma de coisa? beber. Da cara. Eu tenho uma cerveja. história do Sócrates. É a figura, né? É o Sócrates contando, que diz que ele foi pro antidoping. Quando ele vai pro antidoping, ele não conseguia ir no banheiro. Aí os caras falaram, traz cerveja. Tem Que no aí ele livro vai. dele, na biografia dele, do Tom Cardoso. essa Aí história. ele toma 1, 2, 10 e ele começa a segurar. Ele tomou 10 doces de cerveja, velho. Então, assim, há controvérsias. Ele era malandro, velho. O doutor Cara, era... Agora, você O imagina Sócrates o é cara... uma figura. O cara. cara, Era uma figura. assim, o cara mais inteligente pra jogar bola, isso meu pai, O calcanhar me conta dele essa era história. um passe de... Você sabe por que, que ele dava o passe de calcanhar? É sobre isso que eu ia falar. Você sabe por que, que o Sócrates dava o passe de calcanhar? Não. Não era por preciosismo, por jogada bonita. Olha a cabeça do cara. Ele falava assim, embora eu seja magro, meu apelido é magrão, eu sou muito alto, eu sou muito grande. Até eu virar Tem lógica. para me posicionar e passar, o marcador toma a bola de mim. Então eu dou de calcanhar. É, não, Mas olha, posso e a falar? perfeição do calcanhar dele era uma coisa, era um passe, não era um Claro. calcanhar assim. Pô, vou te falar, 99% dos meias hoje de frente com a bola Sim, no pé não ou consegue. faz o Aí que ele você faz. imagina o Sócrates aplicado Condicionado. fisicamente. Você imagina. Agora, hoje, nos dias atuais, não dá pra um jogador como o Sócrates Não, fazia não na dá. época ser assim no Felizmente atual não presidente. dá. E a questão voltando à questão do Neymar, ele tem inteligência, raciocínio rápido, habilidoso, talento. Se ele não tiver pelo menos ali no mínimo, um nível mínimo aceitável de condicionamento físico, ele não vai pra Copa. Porque- Resta saber se o Neymar quer jogar bola ou E se ele também, quer jogar E poker. tem essa questão do mental, do foco também. Né? Olha, eu tô animado, eu acho que o Neymar já tenho falado isso, defendendo isso, que ele vai pra A Globo agradece A pro Globo Neymar. agradece. O pro Neymar Casemiro ir. tá aqui, a Casé TV tava aqui, ó, né, querendo que ele fosse... TN falar com o Sport, Neymar. TSBT também. É isso aí, né? Não, mas Não. já tinha um Tinha um pré-contrato. pré-acordo, já, tinha um acordo dele ir pra Notícias Casé. correm. Aí as Neymar coisas ia mudaram. ser comentarista na Comentarista. Casé. Aí mudou A Globo toda a ficou postura. desesperada. Porque a Globo... Claro, são duas coisas pra Globo. O Neymar está fora da Copa, a audiência cai um pouquinho, né? Mas ele indo pro concorrente, né? Pra participar da transição. Aí, Cara, meu amigo. Aí bateu desespero lá na Plim Plim. Aí é isso aí. Bateu Ah, desespero. mas aí Aí era só começou a ser chamar uma outro- campanha. Só chamar outro ex-atleta lá que...
Não, mas o Neymar... Meu amigo, você imagina em o termos peso. de mídia... Não, eles contrataram o Jorginho para fazer Sim. a Copa. O Na Jorginho do Flamengo vai estar na Globo, vai né? ser o comentarista da Globo. É. Né? Uhum. Mas o peso de um Neymar, Não, Neymar meu em amigo, mídia. o Neymar é... Ah, aliás, o Pedro Toledo, manda um abraço, que ele tá recebendo vários elogios naquele corte. Ô, ele Pedro, falou do Neymar. te amo, cara. Fala Os você. haters encontraram o Pedro Não, Toledo. e aí os caras... E aí, ó, vou falar aqui os caras... Vocês são tudo de esquerda. Eu falei, me exclui dessa lista aí que eu não sou não, bicho. Os caras estão batendo no Neymar porque ele é da esquerda. Quero que se dane isso aí, velho. O Então- Pedrão, coitado, aí o Pedrão hoje me mandou mensagem. Cara, o pessoal tá uma educação comigo, né? Já, ó, você tá falando de esquerda e direita, Não, mudando esquece. um pouco. Vamos- Já começa a brigar. Não, já. Não parou Eu não isso aí. sou, eu não sou nada, viu? É. Nem lá, nem cá. Deixa pra lá. Nem de um lado, nem Deixa do pra outro. lá, Pia, deixa pra falamos lá. então de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, seleção brasileira. Algum do destaque Flamengo. final? Olha, Botafogo tá nessa situação difícil, a gente falou, né? Recuperação E, cara, judicial. e o Bahia, cara? O que tá acontecendo com o Bahia? O Rogério Ceni, que parecia ter uma questão sólida ali, mas não está entregando resultados. O Bahia saiu de tudo, só está rigorosamente no Campeonato Brasileiro. É um momento muito estranho do Bahia. Porque tem um bom time, tem um bom treinador, tem estrutura realmente inexplicável. E o Bahia foi eliminado pelo Remo da Copa do Brasil, que tá na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. O E Remo. que empatou com o Palmeiras, né? Sim. Na última rodada. Você vê o que é o futebol. e Algum aí? destaque do futebol do final de semana? Ivan, os próximos jogos? Não, só falar que eu vendi o meu peixe aqui, que eu vou fazer o jogo do Corinthians lá pelo canal que eu trabalho, Corinthians e Bate fundo, né? Bate-Fundo Esportivo, vou fazer Aliás, Botafogo e Corinthians. o proprietário da Bate-Fundo também, Charles. o Charles Robert, deve vir aí também nas Manda um próximas abraço semanas. pra ele. Charles, tá abraço, convidado. Toca no careca que é gol. Um abraço. Charles Robert pode ser confundido com Pepe Guardiola, Nossa, que com Rafael Guanais. Rafael Guanais. Pode ser confundido também com Jorge Igor. Cara, você Jorge pôr Igor. ali lado a lado. Igualzinho. Sósias. A gente já fez figurinhas do Charles Robert aí. Ele vai vir aqui em breve. E para encerrar, de minha parte aqui, é a versão careca ou versão implante? Careca ficou legal. Eu curti. Você Ficou legal, você gostei ficou também. Mais o do Charles Xavier. E eu achei Zinedine que ele tinha. Zidane. Quando ele mandou a foto no grupo do WhatsApp, eu achei que ele realmente tinha. Você acha que eu ia Eu achei. no barbeiro no meio de semana? E daí? Pessoal, quero agradecer muito a audiência de vocês. Lembrando, obrigado Grazi, obrigado Pedro, time do Otimize Studios. Até que sexta-feira à noite, tá na hora de comer aquela pizza. Um grande abraço a todos. Mas antes, se inscreve no canal, curta, Haters. compartilha, fala mal de mim. Fala bem dos convidados, mas pode falar mal de mim. Aliás, ultimamente, eu tô muito feliz, porque eles estão fazendo o contrário, eles estão só falando mal dos convidados. Os convidados comentam. Pedro a galera Toledo que o fala no diga, viu? Pedro. Grande abraço a todos, até a próxima semana. Fui, Valeu, gente. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.